Hoje eu quero falar com vocês como vencer as injustiças. Hoje nós vamos aprender com um grupo de mulheres que se levantaram contra a injustiça e pela fé elas mudaram não só a sua história, mas elas mudaram toda uma geração. A Bíblia nos conta essa história no livro de Números, no capítulo 27. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, abra aí e marca, e você vai ler depois o capítulo 27 de Números, para você entender melhor essa história. Essa é uma história de 5 irmãs, filhas de um homem chamado Zelofeade. Elas estavam diante de uma situação de injustiça. O seu pai havia morrido no deserto. E como ele não tinha filhos homens, a lei dizia que a sua herança seria perdida. Aquelas 5 mulheres ficariam de mãos vazias, sem terra, sem nome, sem futuro. Então, antes do povo conquistar a terra prometida, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção, Moisés já estava dividindo a terra. Antes de conquistar, eles já tinham certeza que iriam vencer. E já estavam dividindo a terra entre as famílias, entre as tribos. Só que nesse meio tempo, Zelofeade faleceu. E ele não deixou filho homem nenhum. Ele deixou 5 filhas mulheres. E a lei dizia que só tinha direito à herança o filho homem. Só os homens tinham direito à herança. Mas preste atenção no que aconteceu. Elas não aceitaram aquela injustiça caladas. Elas não aceitaram sofrer aquela injustiça. Elas se levantaram e foram até Moisés, o homem que falava com Deus face a face, e disseram assim para Moisés: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. O que fizeram? Elas agiram à fé. Essa atitude delas mostrou a fé que ela tinha. E Deus se agradou. Moisés, ele fez o que muitos não fazem. Moisés levou a causa delas diretamente a Deus. Porque não havia lei humana que favorecesse aquelas mulheres. A lei estava contra elas. Mas havia fé. E onde há fé, a justiça de Deus se manifesta. Amém, pessoal? Às vezes, você passa uma situação que humanamente não tem jeito. Humanamente não tem a quem recorrer. Humanamente não tem a quem recorrer. Mas nós temos Deus. Entenda uma coisa, pessoal. Nessa terra, nesse mundo e qualquer outro mundo, não existe ninguém superior ao nosso Deus.
Aqui na terra, às vezes você se depara com pessoas que pensam que é maior do que Deus. Tem momentos que você se encontra numa situação que não tem a quem você recorrer. Isso é um pensamento humano, porque o pensamento da fé é recorrer ao altar, é recorrer a Deus. Quando você sofrer uma injustiça, você tem que aprender a recorrer a Deus. E essas 5 irmãs fizeram isso. Elas recorreram a Deus. Moisés, leve a nossa causa a Deus. E Deus respondeu. Olha o que Deus disse: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança. Quando Moisés levou a causa para Deus, Deus falou: Moisés, elas estão certas. Essa lei aí é injusta. E elas certamente terão posse da herança. Veja isso. Deus não apenas respondeu à causa delas, Deus mudou aquela lei. Você tem fé? Você acredita que Deus é capaz de mudar a lei por sua causa? Pessoal, aprenda uma coisa. Para abençoar você, Deus muda até a lei. Deus muda até uma lei. Deus, ele muda a sentença que estava contra você. A Bíblia fala que toda a humanidade estava condenada, mas Jesus na cruz removeu a sentença que era contra nós. A humanidade estava condenada, mas Deus mudou isso. E se você começar a clamar pela justiça de Deus, se você aprender a recorrer a Deus, Ele também muda. Você precisa entender uma coisa: basta uma pessoa orando para que haja a resposta de Deus. Para que haja a resposta. Basta uma pessoa. Às vezes você fala assim, mas adianta se somente eu orar? Somente eu venho na igreja? Adianta. Pessoal, entenda uma coisa: Deus só precisa de uma pessoa orando. De uma pessoa orando. Olha, se nós tivéssemos união entre os cristãos, orando pelo mundo, pela humanidade, o mundo não estaria desse jeito. Vocês sabiam disso? Comece a orar, a buscar a justiça de Deus. Não aceite viver injustiçado. Não aceite. Agora, pensa comigo. Será que Deus não sabia da situação daquelas mulheres? É claro que Deus sabia. Mas o que Deus estava esperando? Deus, ele só age quando nós manifestamos a nossa fé. Enquanto elas não buscaram a Deus, não houve resposta da parte de Deus. Deus não se move por pena. Deus, ele se move por causa da nossa fé. Tem pessoas que dizem assim: Deus não está vendo? Eu estou passando problema, eu estou sendo injustiçado. Deus não está vendo essa injustiça que está fazendo comigo? Deus está vendo. Mas você buscou a Deus? Deus não está vendo tanta injustiça que há nesse mundo? Deus está vendo. Mas a pessoa está buscando a Deus? É igual aquela história. O rapaz chegou na barbearia, sentou na cadeira e falou para o barbeiro: Deus não existe coisa nenhuma.
Se Deus existisse, não havia tanto sofrimento nessa vida. Olha quanta gente na rua sofrendo. E aí, o rapaz disse para ele: você sabia que barbeiro também não existe? Ele falou: não existe, olha você aí. Não, barbeiro não existe não. Olha quanta gente barbuda tem na rua. Não, mas existe barbeiro. É que o barbudo não foi na onde? No barbeiro. Está vendo? Deus também existe. Mas a pessoa está sofrendo porque ela não foi aonde? Ela não foi até Deus. Vocês entenderam, pessoal? Deus, ele existe. E Deus está de braços abertos, pronto para fazer justiça na sua vida. Mas você tem chegado até o altar de Deus? Você tem buscado a justiça dele? Aquelas mulheres, elas estavam sendo injustiçadas e elas não tinham mais futuro, a lei estava contra elas, não tinham o que fazer humanamente falando. Mas elas não ficaram caladas, elas buscaram a Deus. Elas foram até a Deus, elas clamaram por justiça. E Deus falou: Moisés, elas estão certas. E aquela lei foi mudada. Quantos hoje estão sofrendo injustiças? Você já foi deixado de lado? Abandonado? Você já foi ignorado? É ruim, né, pessoal? Quando você é desprezado. Você já perdeu algo na sua vida e você está esperando que algo mude sem você agir, sem você fazer nada? Se você não fizer nada, não vai acontecer? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que buscar. A fé que fica parada, ela é uma fé morta. A fé que se cala diante da injustiça não traz resultado nenhum. Vocês estão compreendendo? Muitas pessoas estão correndo o risco de perder a salvação. E o alerta que eu quero fazer aqui para você é que a injustiça, ela pode levar você a sujar seu coração e você, por causa disso, perder o seu bem mais precioso, que é a sua. Tem gente que saiu da igreja porque foi injustiçada. Tem gente perdendo a salvação porque foi injustiçada. A pessoa, ela foi traída, foi abandonada, foi passada para trás, foi desprezada. Ela sofreu uma injustiça. Tem gente dentro da igreja magoada. Tem gente dentro da igreja magoada por causa das injustiças. Mas você precisa entender isso. Nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo, numa sociedade que é injusta. E se você não aprender a buscar em Deus a sua justiça, você vai acabar perdendo a sua salvação. O seu coração não vai suportar. É tanta coisa, é tanta traição, desprezo. As pessoas te abandonam. E você tem que guardar o seu coração. Mas não adianta só guardar o coração e falar: está tudo bem para as injustiças. Não. Você tem que falar: meu Deus, faça justiça na minha vida. Porque quando você vê a justiça sendo feita, o seu coração fica limpo. Então, é uma questão, buscar a justiça de Deus, pessoal, é uma questão importantíssima para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Para você limpar o seu coração. Você vê a justiça de Deus se manifestando na sua vida. Essas mulheres,
elas não aceitaram simplesmente ser apagadas da história. Elas não aceitaram perder algo que elas sabiam que era um direito delas. E mais importante, elas confiaram na justiça de Deus. Talvez você se sente assim, esquecido. Você está se sentindo esquecido por alguém? Injustiçado, deixado de lado? Mas Deus, Ele está esperando para ver a sua fé. Deus, Ele quer que você se levante e você clame, que você lute pela sua salvação. Quando você luta pela justiça, você está lutando pela sua salvação. A Bíblia diz: o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Você quer a sua salvação? Então busque a justiça de Deus. Você precisa se levantar como aquelas 5 irmãs e clamar a Deus. Você precisa se posicionar. Eu tenho Deus para fazer justiça na minha vida. Para fazer justiça na minha vida. Deus, a justiça de Deus, ela limpa, ela lava o nosso coração. Eu não vou ficar magoado, eu não vou perder a minha salvação por ninguém. Deus vai fazer justiça na minha vida. Amém? Fiquem de pé. Aquelas mulheres mudaram a própria história. Aquelas mulheres, pessoal, elas mudaram a lei. Mudaram a lei. Elas abriram caminho para a conquista das mulheres. As mulheres não tinham direito. A fé muda a lei, muda o que precisa ser mudado, remove pessoas. A lei, a fé, ela remove montanhas, ela derruba barreiras. Amém, pessoal? A fé traz à existência o que não existe. E você tem que aprender a usar a sua fé. Comece a buscar a justiça de Deus, para que o seu coração fique limpo. Principalmente você que está magoado, chateado, você que sofreu uma injustiça. Fala: eu verei a justiça de Deus na minha vida. E o meu coração ficará limpo, alvo como a neve. Eu não vou perder a minha salvação por causa de injustiça dos outros. Amém? Eu tenho um Deus que é maior. Maior do que a lei, maior do que os homens, maior do que qualquer coisa e qualquer pessoa. Então, coloque a mão no seu coração. Vamos buscar a presença de Deus agora. Feche os teus olhos.